Você quer saber por que apenas 0,01% das pessoas dominam o dinheiro, o poder e a liberdade? É porque eles seguem pilares invisíveis que a maioria nem sabe que existem. Pilares que não estão em livros escolares. Pilares que não são ensinados por gurus online, mas que se repetem em toda a biografia de quem chegou no topo. Se você aplicar o que está neste vídeo, não é exagero dizer que sua vida financeira, emocional e até espiritual pode entrar em um novo patamar. E hoje, você vai ouvir, um por um, os 5 pilares mais poderosos usados pelos homens e mulheres mais ricos e livres do mundo. Mas antes de tudo, deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Por que você ainda está onde está? É porque te falta força, ou porque te faltam as regras certas? A verdade é brutal, a elite não joga o mesmo jogo que o resto do mundo. Enquanto muitos estão presos em boletos, distrações e promessas falsas de riqueza rápida, os 0,01% mais ricos operam em silêncio, sob princípios que moldam suas decisões, suas rotinas e até suas emoções. Eles seguem um código invisível. Eles não vivem na mesma rotação, não pensam igual, não agem igual, e é por isso que o resultado deles também não é igual. Talvez, até hoje, você tenha sido sabotado por acreditar em ideias erradas. Ideias como, trabalhe duro e tudo vai dar certo. Ou, dinheiro é uma questão de sorte ou privilégio. Mentiras bem contadas que foram empurradas na sua mente desde cedo. Mas neste vídeo, você vai enxergar a engenharia reversa da elite. Vai entender como eles constroem riqueza de forma estrutural, silenciosa, contínua e quase inalcançável para quem não sabe o caminho. Durante os próximos minutos, eu vou te revelar os 5 pilares que se repetem entre os bilionários da Forbes, entre fundadores de empresas que mudaram o mundo, e até entre pessoas comuns que conquistaram liberdade, sem precisar aparecer. São princípios que misturam mentalidade, estratégia, disciplina e, acima de tudo, visão de longo prazo. Você vai perceber que não se trata de sorte, nunca foi. E no final, eu vou te revelar o princípio mais perigoso de todos, o que separa quem só sonha de quem realiza. Esse é o princípio que quase ninguém quer te contar, porque ele é brutal, cru, sem desculpas. Mas quem entende esse último princípio e aplica, muda de vida em meses, não em décadas. Por isso, escute até o fim, absorva cada parte, porque este vídeo não é entretenimento, é um manual de guerra silenciosa contra a mediocridade. E se você aplicar esses princípios, um por um, como eu vou te mostrar, você pode estar diante do ponto de virada mais importante da sua história. Seja bem-vindo ao canal Provérbios da Riqueza. Aqui, você não vai ouvir frases prontas. Aqui, é direto, denso e fundamentado. Agora respira fundo, porque você está prestes a descobrir os princípios do 0,01% mais rico do planeta. E a partir de hoje, nada vai ser como antes. Agora que você entendeu que os mais ricos seguem um código invisível, é hora de mergulhar no primeiro fundamento desse código. Tudo começa com uma decisão brutal: assumir o controle da sua própria história. Enquanto a maioria acorda, trabalha, paga boletos e repete isso até morrer, os 0,01% mais ricos fazem algo diferente. Eles escrevem o próprio roteiro. Não vivem no piloto automático. Eles escolhem cada passo com intenção, com estratégia. Você conhece a história do Jeff Bezos? Antes da Amazon dominar o mundo, ele trabalhava num fundo de investimentos. Ganhava bem, era confortável, mas ele fez uma pergunta que mudou tudo. Quando eu tiver 80 anos, vou me arrepender de não ter tentado criar esse negócio. Essa pergunta virou a base da decisão que o colocou no topo da lista da Forbes. Ou seja, ele assumiu o roteiro da própria vida, quando poderia ter continuado como figurante no script de alguém. E isso vale para você também. Enquanto você culpar o governo, a economia, os pais ou o bairro onde nasceu, estará terceirizando seu destino. Não existe plano B para quem quer viver um plano A de verdade. Isso não é papo motivacional, é matemática de vida. Se você não toma decisões com intenção, a vida decide por você. E a vida, meu irmão, não tem pena de quem não se posiciona. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 64% das pessoas adultas estão endividadas. Agora olha o contraste. Segundo uma reportagem da Exame,
87% dos milionários brasileiros controlam seus gastos pessoalmente. Sabe o que isso mostra? Que riqueza não é só uma questão de quanto entra, mas principalmente de quem está no controle. O problema é que a maioria vive no deixa a vida me levar. Só que a vida leva pro buraco. Você precisa virar o autor da sua jornada. E isso nos leva ao segundo ponto: clareza é poder. Você não acerta o que não mira. Essa frase parece simples, mas é uma das chaves mais ignoradas pela classe média. Pergunta para a maioria das pessoas o que elas querem da vida. Você vai ouvir respostas vagas, do tipo ter estabilidade, ser feliz, ganhar mais. Mas você não compra liberdade com respostas genéricas. Você precisa de metas reais, claras, tangíveis. E isso não é invenção, é ciência. Um estudo publicado no jornal New Times mostrou que pessoas que escrevem suas metas têm 42% mais chances de alcançá-las do que aquelas que só pensam nelas. Outro dado poderoso vem da Universidade Dominicana da Califórnia. Quem define metas específicas e monitora o progresso tem performance até 76% superior. Ou seja, clareza literalmente impulsiona seus resultados. E quem está no topo sabe disso. Elon Musk, por exemplo, não acordou e pensou: vou tentar mudar o mundo. Ele escreveu metas específicas: reduzir o custo de lançamento de foguetes em 90%, criar carros elétricos com autonomia acima de 400 km e colonizar Marte até 2050. Isso é clareza, isso é mirar. No campo empresarial brasileiro, o Flávio Augusto é outro exemplo. Quando fundou a WhatsApp, ele sabia exatamente o que queria: criar uma escola de inglês voltada para adultos, com foco em conversação e metas claras de fluência. Ele não queria ter uma escola, ele queria transformar a maneira como brasileiros adultos aprendem inglês. Clareza constrói impérios. Falta de clareza constrói dívidas. Mas veja, não adianta só definir metas. Você precisa ter metas com propósito. Ganhar dinheiro por ganhar vira um vazio que te consome. Mas ganhar dinheiro para libertar sua família, mudar sua comunidade ou financiar seus sonhos, isso sim te move nos dias difíceis. Por isso, o segundo princípio do código do 0,01% é simples e implacável: mire antes de agir. Não se mova sem saber para onde está indo. E não aceite mais viver sob o roteiro que alguém escreveu para você. O mundo é de quem tem visão. Quem não tem, acaba seguindo quem tem. E aí vem o alerta: talvez você esteja seguindo alguém sem saber. Seguindo influenciadores, conselhos, tradições familiares, sem nunca parar para perguntar: isso aqui é o que eu quero, ou o que esperam de mim? Os homens mais ricos e livres não seguem a manada. Eles pensam com a própria cabeça. E para isso, você precisa de dois ingredientes: responsabilidade total e clareza extrema. É assim que começa o jogo do 0,01%, com autores e não vítimas, com líderes e não seguidores. E agora que você entendeu essa base, se prepara, porque nos próximos minutos, você vai entrar na parte mais estratégica do código. Eu vou te mostrar, um por um, os 5 pilares que moldam a mente e o comportamento dos mais ricos do mundo. E no final, como prometido, vou revelar o princípio mais brutal, aquele que divide o joio do trigo, o que separa os que falam dos que fazem. E quando você entender esse último, tudo que você aprendeu até aqui vai fazer ainda mais sentido. Fica comigo, a transformação já começou. A verdadeira transformação começa dentro da mente. Esse é o território onde se decide quem vai prosperar e quem vai repetir os mesmos erros por décadas. Nos próximos minutos, você vai entender como os 0,01% mais ricos do planeta constroem mentalmente sua trajetória de alta performance. E não, isso não é papo motivacional. É neurociência aplicada, psicologia comportamental e decisões práticas que geram milhões. A primeira chave dessa arquitetura mental está em mudar sua identidade. Sim, você precisa reconstruir quem acredita ser, porque nenhum resultado financeiro é maior do que a identidade que você carrega. É como disse James Clear, autor do best-seller Hábitos Atômicos: você não eleva sua vida ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível da sua identidade. Se você se vê como alguém quebrado, com dificuldades, ou sem controle, toda ação será sabotada no subconsciente, mesmo as boas. Agora olha esse dado. Segundo um estudo da Universidade de Stanford,
pessoas que adotam mentalmente uma nova identidade como sou investidor, sou saudável, sou disciplinado, têm 2,5 vezes mais chance de manter hábitos positivos a longo prazo. Isso explica por que grandes empresários como Jorge Paulo Lemann, Elon Musk e Oprah Winfrey nunca se identificaram com a média. Eles não queriam apenas ganhar dinheiro, eles queriam ser grandes. E o resto veio com o tempo. Jorge Paulo Lemann, por exemplo, quando fundou o Banco Garantia nos anos 70, era visto como um outsider, mas ele se via como um transformador de mercados. Resultado, comprou a Brahma, depois a Antártica, depois criou a Ambev. E se tornou o brasileiro mais rico por muitos anos. Isso não aconteceu por sorte. Aconteceu porque ele não pensava como a maioria. Ele treinou a própria identidade para ser de elite. E isso moldou suas decisões, ações e resultados. Esse é o ponto. Você não precisa copiar o que eles fazem. Precisa copiar como eles pensam, porque a mente guia a mão. O segundo princípio da arquitetura mental da alta performance é a ação consistente com urgência. Isso diferencia sonhadores de realizadores. Veja, visão sem ação é só fantasia. E o mundo está cheio de gente com sonhos guardados no fundo da gaveta, enquanto outros ganham milhões fazendo mal feito, mas fazendo todos os dias. Vamos falar de um exemplo claro. Lu, do Magalu. Isso mesmo, a influenciadora virtual do Magazine Luiza, criada como personagem digital lá em 2003. Naquela época, a maioria das empresas achava isso perda de tempo. Mas a Lu foi ganhando relevância. Hoje ela é uma das maiores influenciadoras do país, com mais de 30 milhões de seguidores, somando todas as redes. E o Magalu virou um império. Por quê? Porque houve ação com urgência e consistência. Eles não esperaram o momento perfeito. Eles fizeram, ajustaram, melhoraram e fizeram de novo. O mesmo vale para a sua realidade. Você quer começar a investir, empreender, mudar de área, gerar renda extra? Pare de esperar. Faça algo agora. Mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito. Porque, como mostram os dados do Sebrae, 88% dos empreendedores de sucesso começaram com ações pequenas e consistentes, e foram ajustando no caminho. A consistência constrói a competência, e a urgência ativa a coragem. Agora imagina combinar os dois, a identidade de quem você quer ser, com a ação diária, mesmo quando tudo parece difícil. É isso que o 0,01% faz. Eles não têm tempo para desculpas. Eles têm foco, estratégia e execução. Outro exemplo, Sarah Blankley, fundadora da marca de roupas Spanx. Ela começou vendendo cintas modeladoras com $5.000 no bolso, e uma convicção absurda de que seria bilionária. Ela acreditava antes de ter. Ela vendia de porta em porta, ligava para as lojas, fazia pitch com entusiasmo. Resultado? A empresa chegou a valer mais de $1 bilhão. E ela entrou na lista da Forbes como uma das bilionárias mais jovens sem herança. Tudo isso porque ela tinha uma identidade forte e agia com urgência todos os dias. O sucesso financeiro é uma consequência inevitável da mentalidade certa aplicada com ação diária. Não é sobre ser genial, é sobre ser intencional. Você já percebeu que quem cresce de verdade não espera o governo, o patrão ou a economia melhorar? Eles criam seus próprios caminhos. Eles se tornam autores da própria história. E esse é o padrão que se repete entre os 0,01%. Eles têm convicção antes da evidência. Eles vivem como se já fossem. E o mundo responde a essa postura. Mas atenção, isso não é autoajuda barata. É ciência comportamental. E a melhor parte é que qualquer um pode aplicar, inclusive você. Você não precisa nascer em berço de ouro. Precisa assumir o controle da sua história e agir com clareza. Clareza sobre quem você quer ser e o que está disposto a fazer diariamente por isso. Daqui a pouco, eu vou te mostrar os 5 pilares que os 0,01% aplicam religiosamente. E posso te garantir, nenhum deles depende de sorte. Todos exigem atitude. Inclusive, se você quer se aprofundar nesse universo de forma prática, estratégica e estruturada, confere o curso que está aqui na descrição. É uma oportunidade de ouro para quem leva o próprio crescimento a sério. Mas antes, presta atenção. Os próximos minutos vão abrir sua mente para coisas que talvez você nunca tenha ouvido sobre dinheiro, mentalidade e resultados. Então fica comigo.
Repito a promessa. Você vai descobrir os 5 pilares que os 0,01% aplicam com disciplina, e se aplicar com coragem, pode mudar a sua vida para sempre. Sabe qual é a diferença entre quem apenas tenta e quem se torna imparável? São os pilares, aqueles princípios que não mudam com o tempo, nem com as dificuldades. Eles são como o aço de um arranha-céu, invisíveis por fora, mas sustentando tudo por dentro. Vamos começar com uma das maiores ilusões modernas, a busca pela paixão. Por décadas, a mídia nos empurrou a ideia de que o segredo do sucesso é seguir sua paixão. Parece bonito, motivador, mas é perigoso. A realidade é que a paixão verdadeira geralmente nasce da excelência, não o contrário. Estudos feitos pela Universidade de Yale mostraram que pessoas que começaram projetos ou carreiras baseadas apenas em paixão inicial tinham uma taxa de desistência 67% maior do que aquelas que focaram em desenvolver habilidade e competência. Por outro lado, o psicólogo Cal Newport, autor do best-seller Some Get They Can't Ignore You, afirma: as pessoas mais satisfeitas e bem-sucedidas em suas carreiras são aquelas que ficaram muito boas em algo valioso e só depois se apaixonaram por isso. Vamos a um exemplo real. Howard Schultz, criador da gigante Starbucks, quando ele entrou na empresa, ela nem vendia café pronto, era só uma loja de grãos. Ele não era um apaixonado por café, mas ao estudar profundamente o mercado, desenvolver habilidades em atendimento e branding, ele criou um império. A paixão veio depois, o sucesso veio antes. É por isso que o 0,01% mais rico não corre atrás de borboletas emocionais, eles constroem jardins, se dedicam a algo até se tornarem mestres, e é na maestria que a verdadeira paixão floresce. Agora, vamos ao segundo fundamento, os não negociáveis. Essa parte separa os meninos dos homens, os amadores dos que constroem legados. Não negociáveis são aqueles hábitos essenciais que se mantêm mesmo em dias ruins. É o que você faz, mesmo sem motivação, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando está doendo. E aqui vai uma ilustração. Imagine um lenhador que precisa cortar uma árvore gigantesca. Se ele depender da vontade do dia, vai cortar uma vez hoje, descansar 3 dias, e voltar quando der vontade. Mas se ele decidir que, todos os dias, sem exceção, vai dar 5 machadadas, eventualmente, aquela árvore vai cair, mesmo que ele esteja cansado, mesmo que esteja chovendo, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. O 0,01% mais rico vive assim. Eles têm hábitos não negociáveis. Você acha que o The Rock, Dwayne Johnson, vai para a academia só quando está motivado? Em uma entrevista ao programa Good Morning America, ele disse: minha disciplina é meu melhor amigo. Se eu depender da motivação, fico em casa comendo panqueca. E ele não estava brincando. Outro exemplo é Kobe Bryant, uma das maiores lendas do basquete. Um relato famoso diz que, em uma viagem da seleção americana, ele acordou o treinador às 4 da manhã para treinar, treinou até o sol nascer. Quando os outros jogadores chegaram, ele já tinha feito 800 arremessos. É isso que significa ter fundamentos inabaláveis. E não se engane, não se trata apenas de trabalho duro, é sobre criar uma identidade que se alinha com seus objetivos. O que você faz todo dia, sem desculpa, molda quem você se torna. Segundo uma matéria da CNN Business, os milionários autodidatas têm, em média, 5 hábitos diários consistentes que nunca falham: leitura, visualização de metas, cuidado com a saúde, aprendizado constante e análise de investimentos. Não é glamour, é rotina. E aqui vai algo engraçado, mas real. Se você pergunta para alguém da classe média alta o que ela faz todo dia, ela provavelmente vai dizer: eu acordo, tomo meu café e vejo o Facebook. Se você pergunta para alguém do 0,01%, ele diz: acordo, tomo meu café e vejo a abertura da bolsa asiática. É quase o mesmo ritual, só muda o foco e o patrimônio. Para facilitar, vou te deixar com uma parábola curta. Um sábio perguntou a um jovem impaciente: você quer ser uma árvore ou uma fogueira? O jovem respondeu: uma fogueira, claro, ela brilha forte. O sábio sorriu: mas apaga rápido. A árvore cresce devagar, mas um dia sustenta cidades inteiras.
O que o 0,01% entende é que pressa é inimiga da permanência, por isso, eles constroem fundamentos, eles plantam árvores. E você, vai viver acendendo fósforos, ou vai começar a regar suas raízes? Nos próximos minutos, vou te revelar mais dos princípios que constroem riquezas silenciosas, duradouras e sólidas. E se você quer aprender a construir isso com base, do zero, dá uma olhada no curso, que está na descrição. Eu não recomendaria algo que não gerasse resultado real. Vamos continuar, porque a jornada só está começando. Agora é o momento da virada. Se você chegou até aqui, está claro que algo dentro de você clama por mais, por liberdade, por consistência, por resultados reais, e talvez, o que te faltava não era mais esforço, era direção, e é exatamente isso que os 0,01% mais ricos entenderam antes de todo o resto. A solução: construir uma estrutura interna que não depende de sorte, de política ou de favores. O segredo está em transformar sua identidade em alguém que naturalmente atrai prosperidade, porque vive sob princípios que criam resultado em qualquer época, com qualquer cenário. O primeiro pilar dessa transformação é simples, mas ignorado: disciplina precede liberdade. Enquanto muitos acreditam que ficar rico é ter liberdade para fazer o que quiser, o 0,01% entendeu que a verdadeira liberdade só vem depois que você domina a si mesmo. Estudos da Universidade de Harvard mostraram que pessoas com maior autocontrole emocional e financeiro tendem a acumular até 2,5 vezes mais patrimônio ao longo da vida do que aquelas que seguem o impulso. Não é talento, é repetição, é obediência a um plano mesmo quando ninguém está olhando. E isso não é novo, já estava escrito em Provérbios 2:5 e 28. Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Você quer ser uma cidade sem muros, ou uma fortaleza blindada contra as crises? O segundo pilar é entender o poder da alavancagem silenciosa. Enquanto a maioria procura atalhos, os mais ricos criam sistemas. Eles não vendem só o tempo deles, eles constroem mecanismos que continuam trabalhando por eles mesmo dormindo. Isso pode ser investir no mercado certo, criar um produto digital, ter uma renda automática, ou formar uma audiência, não importa o caminho. O que importa é sair da equação onde você só ganha se estiver presente, como disse Warren Buffett. Se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, vai trabalhar até morrer. E se isso parece fora da sua realidade, lembra que até o próprio Jesus usava parábolas para ensinar princípios de multiplicação. Em Mateus 25, ele conta sobre os servos que receberam talentos. Um multiplicou, outro enterrou, e adivinha quem foi recompensado? Deus não premia quem apenas conserva, ele honra quem multiplica com sabedoria. Terceiro pilar: associação certa. Você nunca vai crescer cercado por quem se satisfaz em sobreviver. Quer mudar de vida? Mude o ambiente, mude o círculo, mude quem te inspira. Segundo um estudo da Universidade de San Diego, só o fato de você ter um amigo próximo que ganha mais do que você já aumenta suas chances de crescer financeiramente em até 15%, porque ele influencia sua visão de mundo, suas metas e seu padrão de comportamento. É por isso que o curso que está aparecendo no QR Code da tela pode ser um divisor de águas. Não é só conteúdo, é convivência com um novo padrão de mentalidade. É fazer parte de um ambiente onde a pergunta não é será que dá certo, mas sim como vamos multiplicar isso. A quarta chave transformadora é o domínio do tempo. Se você ainda não entende que seu tempo é seu ativo mais valioso, então está lutando com as armas erradas. Os milionários silenciosos, aqueles que ninguém conhece, mas têm liberdade total, têm um padrão em comum. Eles protegem o tempo como o bem mais precioso. Eles dizem mais não do que sim. Eles não vivem reagindo, eles vivem criando. Segundo dados da revista Forbes, 89% dos milionários autodidatas planejam o seu dia no papel. Eles têm um sistema, uma agenda, um plano, porque quem não controla o tempo acaba sendo controlado por ele. E isso bate com Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A pergunta não é se você quer ser livre financeiramente. A pergunta é: você está vivendo alinhado com o tempo que Deus te deu, ou está desperdiçando isso com distrações que não te levam a lugar nenhum? Quinto e último pilar dessa transformação: responsabilidade radical. Esse princípio é duro, mas é libertador.
Tudo o que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Não porque tudo é culpa sua, mas porque a sua resposta é a chave para mudar qualquer situação. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração nazistas e autor do livro Em Busca de Sentido, disse algo poderoso. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e nesse espaço está o poder de escolher nossa resposta. E nessa resposta está nossa liberdade e nosso crescimento. O que isso significa na prática? Que você não controla o que te aconteceu, mas pode controlar o que você vai fazer com isso. Você pode ter crescido sem educação financeira, sem herança, sem estrutura, mas a partir de hoje, você pode decidir que a próxima geração da sua casa não vai viver o mesmo ciclo. Essa é a revolução silenciosa. Não tem fogos de artifício, não tem palco, tem consistência, tem sabedoria, tem colheita. E agora que você conhece os fundamentos transformadores, só falta uma coisa: aplicar. Os homens mais sábios que já viveram entenderam esse ciclo. Eles semearam princípios e colheram abundância. Como disse Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Se você busca fartura, comece agora, a sabedoria já foi entregue, a direção está clara, e se você quiser aprofundar esse caminho com mais clareza, estratégia e ferramentas práticas, o curso está aí na tela. É só escanear o QR Code. Não porque você precisa de mais um conteúdo, mas porque talvez, pela primeira vez, você esteja pronto para ser transformado por ele. Chegou a hora de encarar uma verdade que muitos evitam. O tamanho da sua vida é o tamanho da sua visão. Se você enxerga pouco, vai viver pequeno. Se você acredita que nasceu só para pagar contas, vai morrer devendo. Mas se tiver coragem de abrir os olhos, mudar a mente e caminhar com firmeza, o que te espera não é só dinheiro, é legado, é direção, é poder de escolha. A riqueza do 0,01% não é herança, não é golpe de sorte, é aplicação radical de princípios. Eles não vivem esperando as condições perfeitas. Eles criam as condições através de decisões consistentes. E talvez agora você entenda. O problema nunca foi o Brasil. O problema nunca foi seu bairro, nem seu trabalho. O verdadeiro inimigo mora no espelho. É aquele homem que, por anos, acreditou que era normal viver sufocado, que era normal viver sem tempo para os filhos, sem paz para dormir, sem liberdade para escolher. Mas a partir de hoje, esse ciclo pode acabar. Se você aplicar o que ouviu aqui, não só sua conta vai mudar, seu nome vai mudar, sua história vai ser outra, e seus filhos vão te agradecer por ter sido o elo que quebrou a escravidão financeira da sua geração. Você não precisa de mais promessas, você precisa de direção, e ela foi entregue. Como está escrito em Provérbios 29:18, sem visão, o povo perece. A falta de visão empobrece. A visão clara prospera. Se hoje você decidir viver por princípios, a sua realidade vai começar a se alinhar com aquilo que antes parecia impossível. Mas se ignorar isso, vai continuar achando que o problema é o boleto, quando na verdade, o problema sempre foi a falta de plano. Agora, deixa eu te fazer um convite. Se esse conteúdo mexeu com algo dentro de você, se te fez pensar, refletir, decidir, então o próximo passo é claro: se inscreve no canal agora. Aqui você vai receber mais conteúdos como esse. Conteúdos que não alimentam só a emoção, mas alimentam a visão. E onde tem visão, tem direção. E antes de sair, presta atenção no vídeo que está aparecendo agora à sua direita. Ele resolve um problema profundo, porque a maioria dos brasileiros nunca chega lá, mesmo trabalhando a vida toda. É a continuação natural dessa conversa. E do lado esquerdo, está o último vídeo postado no canal. Se você ainda não viu, vale demais conferir. Não desperdiça esse momento. Não volta pro automático. Seu novo jogo começa agora. E lembra, você não nasceu para viver apertado. Você nasceu para viver com propósito. E tudo começa quando você escolhe enxergar mais longe.